O SESC em Minas, integrado ao sistema FEComércio MG, SESC e SENAC, compreende a cultura como forma de expressão e de expansão de conhecimentos, de inclusão e integração social, de exercício de cidadania e de geração de renda e atividades econômicas. Acreditamos que a cultura deve ser integrada aos esforços de promoção do bem-estar e da qualidade de vida. E um dos nossos principais instrumentos de atuação na cultura é o SESC Palladium, centro cultural que está aberto há quase 6 anos, oferecendo uma programação cultural diversa e rica. Na literatura, realizamos mensalmente atividades formativas e artísticas, todas gratuitas, e ainda encontros entre público e escritores, com debates, oficinas e espetáculos, num convite à fruição estética, à reflexão e ao pensamento crítico. Mia Couto, nosso agradecimento por sua presença no SESC Palladium hoje, um dia que entra para a história desse espaço. Este evento é uma parceria do SESC em Minas com a editora Companhia das Letras, em continuação à comemoração dos seus 30 anos, que teve início em 2016. Agradecemos à editora, por meio do Max Santos, e ainda, que nos possibilitou a vinda do Mia Couto a Belo Horizonte, e ainda a Vitral Biro Cultural e a Talentos e Eventos. A realização de um evento desse porte envolve o trabalho de vários colaboradores. Então, agradecemos também a dedicação da equipe do SESC Palladium, por meio da Lídia, que se dedicou imensamente à realização desse evento. Queria agradecer muito a presença de todos, citando a presença do cônsul de Moçambique, em Minas Gerais, Deusdete Januário Gonçalves, e desejar uma ótima noite a todos. Viva a literatura! Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Agradeço imensamente a presença de vocês nessa noite tão especial. Como a Eliane já me apresentou, me apresento novamente, me chamo Lídia Mendes, sou responsável pela programação de literatura aqui do SESC Palladium. Nessa noite de hoje, vou falar um pouquinho para vocês de como que vai ser a logística desse nosso evento. Antes de tudo, gostaria de dizer que nós teremos abertura para perguntas, mas, como somos muitos, e acredito que muitos querem perguntar, vamos abrir os primeiros 10 minutos para que vocês procurem um dos nossos recepcionistas, ao fundo, aqueles que se interessarem, que eles estarão com lápis e papel, caneta e papel, para que vocês façam suas perguntas. A Rita, por sua vez, vai fazer essa seleção aqui na mesa e vai trazer algumas dessas perguntas ao final da conversa dela com o Mia. Então, conto com a compreensão de vocês, aqueles que quiserem já podem se dirigir aos nossos recepcionistas. Também peço que acompanhem o nosso Facebook do SESC Palladium. Lá nós teremos algumas novidades também com relação a este evento. O nosso encontro de hoje, intitulado Mia Couto, o tempo das identidades e os espaços da diferença, conta com 2 momentos. No primeiro, teremos a conversa entre a professora Rita Chaves e nosso convidado, Mia Couto, com previsão de aproximadamente 1h20 de duração. No segundo momento, ao final do bate-papo, teremos a apresentação musical da cantora Lena Barrulli. Vou fazer a apresentação dos nossos convidados e Rita, por sua vez, vai fazer a apresentação do Mia. Rita de Cássia Natal Chaves possui doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade, 2 pós-doutorados pela Universidade de Mondlane, e atualmente é professora associada da Universidade de São Paulo. Ela é membro do corpo editorial da revista Letras São Paulo, membro do corpo editorial da Via Atlântica da USP e membro do corpo editorial da revista Crioula. Atua principalmente nos seguintes temas: literatura angolana, literatura moçambicana, África, Angola, literatura e antropologia. Publicou como organizadora diversos livros, dentre eles Mia Couto, Um Convite à Diferença, da editora Humanitas, e Passagens para o Índico, Encontros Brasileiros com a Literatura Moçambicana, da editora Maputo. Agradeço especialmente a Flávia Tebaldi, do Departamento Nacional do SESC, que colaborou um pouco nessas ideias que tivemos para mediadores e chegamos, felizmente, no nome da professora Rita Chaves. Lena Barrulli é cantora, natural de Maputo, Moçambique,
radicado em São Paulo desde 2012, onde fundamentou sua pesquisa sobre a música vocal e diferentes caminhos para o uso da voz e do corpo como instrumento musical e de expressão artística. Participou como vocalista e arranjadora nos álbuns Mestiça, de Jurema Paz, Abrigação, de Ângelo Mundi, e Palavras e Sonhos, de Luiz Tati. Acabou de lançar o seu primeiro CD, intitulado Nômade, que ficou na lista dos 100 melhores discos de 2006 pelo site Embrulhador. Esse disco conta com participações de Marcelo Preto, Clarianas, de Moçambique, entre outros. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estamos todos aqui unidos pela literatura e pelo amor à palavra. Que tenham uma boa noite. Convido ao palco do Sesc Palladium Rita Chaves. E o nosso convidado da noite, Mia Couto. Boa noite. Boa noite a todos. A primeira palavra, naturalmente, é de agradecimento ao SESC e é também uma declaração de alegria. Hoje eu vou ter o prazer de estar aqui com vocês e mediar essa conversa com esse escritor desconhecido. Me perguntaram, você apresenta o Mia? E eu disse, apresento. Por quê? Porque eu adoro tarefas fáceis. De fato, se há alguma coisa da qual eu penso estar dispensada, é de apresentar o convidado de hoje. Em todo caso, eu vou confirmar apenas algumas informações. O Mia Couto é moçambicano, ninguém sabia, é escritor e é o autor de um romance que foi considerado entre os 100 melhores romances africanos. O Mia Couto nasceu em 1955, escreve desde muito cedo e tem essa singular característica que é de se dividir entre a ciência, a biologia, que ele define como uma indisciplina científica, e a literatura. É uma combinação rara que ele exercita, e com rigor e com qualidade nos dois campos. Mas também, posso dizer, tem sido um elo de ligação entre o Brasil e Moçambique, esse país que, sendo tão importante para a formação do Brasil, era, até algum tempo atrás, bastante desconhecido. Felizmente, através da literatura e através de outras medidas que nós vimos tomadas nos últimos anos, Moçambique hoje ocupa um lugar não só no nosso imaginário, mas no nosso cotidiano também. Em parte, nós devemos ao escritor, a quem eu começo por agradecer. Bom, podemos passar para a conversa, ou você começa? Bom, boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu quero dizer, a Rita disse a brincar que me iria referir como um desconhecido, mas, na verdade, eu seria, se calhar, um desconhecido, como os meus colegas escritores de Angola, de Moçambique, ou de Cabo Verde, ou de Santo Tomé, ou da Guiné, se não houvesse pessoas como a Rita Chaves, que há uns anos, eu não digo quantos anos, mas há alguns anos atrás, poucos, há um tempo atrás, insistiu contra a corrente em trazer a literatura de língua portuguesa, africana de língua portuguesa, para o Brasil. Isso foi uma obra de teimosia, foi uma obra que para nós foi uma porta fundamental e por isso eu acho que não foi ela sozinha, houve um grupo e há uma pessoa que tem que ser referida que é daqui desta cidade, que é a Nazaré Fonseca. Não? E eu quero dizer... Está aqui a Nazaré? Não? Então, pronto, estas palmas já servem para a Rita. Não, acho que a Rita merece uma salva de palmas também. Okay.
Obrigada. Muito obrigado. Bom, nós escolhemos um título para essa conversa que, na verdade, serve um pouco como uma síntese do roteiro do Mia Couto, não é? E como um roteiro desse encontro aqui. Mia Couto, o tempo das identidades, o espaço da diferença. Nós chegamos a essa síntese, né, partindo de uma frase do próprio escritor, que foi, na verdade, uma resposta dada a um jornal, numa entrevista a um jornal português. Mia Couto diz: sou um branco que é africano, um ateu não praticante, um poeta que escreve em prosa, um homem com nome de mulher, um cientista que tem poucas certezas sobre a ciência, um escritor em terra de oralidade. E nós vamos pedir para ele comentar essa própria autodefinição. Bom, eu confesso que agora tem sido mais fácil, mas num primeiro momento, quando os meus livros ainda não tinham a distribuição que têm hoje, havia países a que eu chegava e estavam à espera realmente de uma outra pessoa. Não? Estavam à espera de uma mulher negra, então era difícil explicar que era eu. E eu gostava desse equívoco, gostava muito desse equívoco, porque acho que isso tem a ver com esse estereótipo que nós temos das identidades e essa ideia que nos parece muito fácil de definir quem somos. Não? A mim agrada-me muito ter esta vivência de contrabandista, quase, né, entre os dois lados da fronteira, seja onde for que essa fronteira a gente possa imaginar. E portanto, acho que a felicidade de eu saber que essas fronteiras são imaginadas, são construídas, isso que nos dizem, por exemplo, agora, do que é ser, por exemplo, escritor ou não ser escritor. Eu acho que todos somos escritores quando lemos, todos reinventamos esse texto, somos coautores de um texto, todos vivemos na oralidade, porque não se trata simplesmente desta divisão que fizeram entre a escrita e o... Vocês escutam bem lá? Eu falo muito baixo. Escutam bem lá atrás? Sim? Então, essas distribuições que fizeram entre um lado e o outro das grandes definições, agrada-me muito, sobretudo num momento em que o mundo vive alimentado por essa ideia falsa de identidade, uma identidade de refúgio, uma identidade que define o outro como uma ameaça, como um perigo. Haver esta possibilidade de transumância entre uma coisa e outra é a grande felicidade. Sou feliz porque viajo e encontro essa viagem dentro de mim próprio. Não? Você usou aqui a palavra contrabandista, Sim. Né? Que eu acho que é uma palavra que aparece em vários dos seus textos. Sim. Em um deles, você diz que é um contrabandista de almas. Eu não sei se no Brasil, agora posso dizer isso assim, de voz tão alta, com a Operação Lava Jato, ainda vou. Está no fim. Tá no... Então, interrompi. Você dizia que num dos textos diz que se vê como um contrabandista de almas e de sonhos. Sim. Não é um ser que viaja. Na sua atividade diária, esse exercício de contrabando está mais próximo da biologia ou da literatura? Eu acho que está. Não vejo que haja diferença, porque eu sou um péssimo biólogo. Acho que ninguém podia acreditar em mim, porque eu também não sei exatamente quando é que estou a fazer um relatório ou um poema. Não? Então, há um episódio engraçado, porque esta ideia que coloca em dualidade, em dicotomia, a escrita e a ciência, a literatura e a ciência, eu não sei de onde é que isso nasce, mas, na verdade, isso é muito presente. Talvez seja a pergunta que mais fazem, como é que você compatibiliza uma coisa e outra? E lembro-me de uma sessão em que estava eu com o João Paulo, Pós Coelho, e havia um estudante que dizia isso, mas como é que vocês fazem? Então ele até sugeriu, você podia, já que é também biólogo, fazer num romance um sumário executivo antes do romance começar, já fica a coisa resolvida, não?
Quando eu olho a biologia como uma espécie de uma narrativa, uma construção de uma narrativa que nos coloca a nós como personagens desse enredo, que é provavelmente o enredo mais feliz, a história mais bonita que existe, que é a história da vida. Não é? E a biologia, no sentido mais radical, a minha área de ecologia, ela oferecia uma visão do mundo que me parecia muito feliz e que podia mudar qualquer coisa no mundo, porque ela descentrava outra vez esta coisa, a visão que temos de nós próprios, nesta coisa antropocêntrica, o homem é o topo, somos digamos assim, o centro do mundo e o universo está aqui para a gente gerir e administrar. Então, a ecologia propunha um lugar em que nós somos parte de uma teia, simplesmente de uma cadeia, e propunha várias outras coisas que me pareciam importantes. Por exemplo, estou-me alongado mais? Não? Posso? Deixamos. E propunha, por exemplo, esta ideia da diversidade. A gente tem a ideia que essa diversidade existe fora de nós. Dentro de nós existe essa diversidade, e quando se fez o mapeamento do genoma humano, se percebeu que, afinal, uma grande parte de nós, do que nós pensamos ser a nossa essência, não é humana. Logo, nesse primeiro código que nos constitui, há ali estranhos. Não é? Uhum. Grande parte do nosso corpo não é exatamente composto por células humanas. Não é? E isso pode ser uma sugestão importante para lermos o resto do mundo. Não é? Portanto, a natureza também não começa fora de nós, está dentro de nós. Enfim, a biologia sugere, por exemplo, coisas que foram imputadas, aproveitadas a partir do discurso da biologia, com esta leitura que o Darwin sugere que a evolução tem um motor. Esse motor é a competição. Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos ficam pelo caminho. E a biologia tem uma outra sugestão, além desta, que foi um aproveitamento, porque nessa altura estava a nascer o capitalismo, e isso era uma legitimação científica de uma coisa que era social. Mas a ecologia e a biologia oferecem outra leitura, que é os mais fracos uniram-se, cooperaram e fizeram simbiose, e é por isso que a gente existe, é por isso que a vida existe. Não é? Enfim, há tanta coisa, eu ficaria aqui a falar, nunca mais acabava, mas, por exemplo, a ideia, o medo de errar, que existe e é inculcado a partir do primeiro momento que vivemos, e na escola, etc. Mas o erro, digamos, se não houvesse erro, nós também não estaríamos aqui, porque o erro é fundamental para que há erro quando há mutação. A mutação resulta de um erro. Se não houvesse mutações, não havia variedade, não havia possibilidade da vida escolher entre diferentes opções. Enfim, eu fico por aqui porque estou a fazer uma propaganda da biologia. Parece que eu quero valorizar, porque, só para terminar, porque é como se eu quisesse provar alguma coisa muito antiga em mim. A minha mãe, quando constatou que havia mais um poeta em casa, porque o meu pai era poeta, ela rezava para que não houvesse mais nenhum. E então, quando ela constatou isso, finalmente, quando eu saí da minha cidade, que tinha 17 anos, para estudar na única universidade de Moçambique, que ficava na capital, ela estava muito vaidosa porque eu iria ser médico e isso ia trazer um certo estatuto para a nossa família. E eu acabei por não fazer medicina, ainda bem para a medicina, ainda bem para mim, mas depois regressei dizendo: mãe, eu vou fazer biologia. E ela olhou para mim, fez um silêncio, e depois suspirou e disse assim: meu filho, tu já és poeta, como se já és um desvalido, e agora escolheste um curso que não serve para nada. Não? Então estou sempre fazendo esta defesa da biologia para ver se me convence que sirve para alguma coisa. Bom, contrariamente, né, ao que nós... Aliás, eu acho que a vida e a história do Miyakoto, né, tem um propósito que é desmentir o previsto. Né? Nós sempre imaginamos, como ele é biólogo, como viaja muito por Moçambique, que muitas das histórias que nós lemos, né, em seus textos vêm dessas aventuras.
E, se você não mentiu uma vez, você disse que dificilmente escreve aquilo que viveu nesses deslocamentos. Né? Mas, por outro lado, você, às vezes, né, nessas sessões com o público, você conta histórias interessantes dessas viagens. Né? Eu vou fazer uma coisa que não está combinado e vou pedir para você contar. Posso sugerir até a história? Se calhar é uma que eu menti. Desde lá. Oi? Se calhar... Qual é? Ah, sim. Essa é uma verdade. história que ele viveu ainda no tempo da faculdade, não foi? Já não, a vergonha é maior porque já estava formado, já estava a trabalhar. Então, vou contar essa história. Eu fui com uma equipe de colegas para estudar o impacto de uma barragem que se projetava bem no norte de Moçambique, onde aquele estereótipo da África remota e com leões, etc. E existe em algumas zonas, não resiste muito mais, mas aquilo era isso. Então lá fomos, andamos a pé, porque já nem se podia andar de carro, e ficamos à espera que chegasse o ornitólogo, especialista em aves. Ele não chegou. E aí os meus colegas disseram: bom, tu que és poeta, vais identificar as aves. E eu não sabia nada de pássaros, não sabia nada daquilo. Então, às 4 horas da manhã do dia seguinte, fui com os calhamaços, cheio de sono, por um rio, tropeçando nas pedras, etc. E levava comigo um velho camponês que me iria dizer o nome na sua língua dos pássaros que eu fosse escutando, ouvindo. Eu estava tão ansioso por voltar para a tenda, para o acampamento, que comecei logo a ouvir pássaros. E ouvi um pássaro atrás de uma árvore e disse: olha, este pássaro aqui, como é que se chama? Ele disse: qual pássaro? Eu disse: este que está a cantar aqui atrás dessa árvore. E ele disse: esse pássaro. Bom, esse pássaro aqui em Niassa, que é essa terra, esse pássaro aqui não chamamos bem pássaro, chamamos sapo, disse ele. Foi muito bom. Mas isso... Posso acrescentar uma coisa? Mas isso diz muito de uma coisa que a Rita conhece, que é Moçambique já faz parte do Oriente. Não é? Então, ali, negar o que está a ser dito por outro, refutar, é uma coisa má. Não se diz não. É muito difícil. Tem que se ter tempo para dizer não. E às vezes isso não ajuda, porque na minha profissão eu preciso ter alguma resposta. Chego a um lugar e pergunto, por exemplo, trabalho no litoral, pergunto: a maré está a subir ou está a subir, não é? Ele disse: está a subir, sim senhor, mas já começou a descer há meia hora. Disse, e tenho mais só um pequenino episódio, que é a Frelimo, o partido que está no poder desde a independência, fez uma campanha eleitoral com base por um futuro melhor. Esse era o lema. Então, a televisão oficial do governo foi fazer uma reportagem numa zona rural e entrevistaram um camponês e perguntaram: então, o futuro está a melhorar aqui? E ele disse: está a melhorar, sim senhora, mas está a melhorar muito mal. Disse. Eu adoro essas histórias. Bom, olha, Mia, eu queria passar agora um pouco para a sua história, né? para a sua história, que eu penso que é uma história bastante interessante, porque, combinando, né, com essa originalidade do seu trabalho, nós sentimos que há um diálogo com outros escritores, africanos ou não. Por acaso, aqui eu pensei em 2 escritores africanos, um de Angola e outro da Nigéria, que são Luandino Vieira e o Chinua Achebe. Esses 2 escritores situam na experiência da infância, né, digamos assim, a origem, as matrizes da sua literatura. E, me preparando, né, para essa conversa, eu voltei a ler um texto seu chamado Águas do Meu Princípio. Esse texto é um texto sobre a cidade da Beira, que é a cidade onde
nasceu Minha Couto. E você diz assim: em seu esforço de se inventar, a minha cidade se converteu no meu primeiro livro. Com ela, aprendi o prazer de criar fantasias que fossem, ao mesmo tempo... Com ela, aprendi o prazer de criar raízes que fossem, ao mesmo tempo, asas da fantasia. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo entre a raiz e a fantasia, que nós podemos associar à sua experiência na cidade da Beira, que é uma cidade também interessante, se você puder falar sobre isso, porque, normalmente, nós entendemos Maputo como um território uniforme, e eu penso que a dicotomia entre entre Moçambique como um território uniforme, e essa relação entre a Beira e Maputo, ela diz muito da diversidade que Moçambique representa. Bom, a minha cidade é difícil de definir porque ela é uma cidade do centro do país, geograficamente é mais fácil, litoral, e acho que ela nasceu por um equívoco, porque acho que havia um relatório feito há 400 anos atrás que dizia: construa-se do lado direito do rio uma edificação militar, e o lado direito do rio, obviamente, é diferente quem olha para a Foz, quem olha para... E foi erguida numa zona impossível. Construir ali é um erro, porque é um pântano. Por isso é que eu acho que, quando falam terra natal, eu acho que eu tenho mais uma água natal do que uma terra natal, porque aquilo era sempre invadido pelas marés, e essa inconstância, esse facto de desde menino parecer que eu perdia o chão e de repente não me servia ter casa só, me criou um sentimento de fragilidade. Eu tinha que inventar uma outra terra naquela terra, tinha que inventar família, por exemplo, porque eu sou filho de imigrantes que saíram de Portugal por razões políticas e portanto, não tinha relação, eu não conhecia os meus avós, os tios, essa coisa que os meus colegas da escola tinham e faziam uma grande inveja. Não é? Então, a minha casa foi construída e a minha família foi construída por invenção, por histórias, não é? Que me contavam os meus pais. Era um momento mais de encantamento da minha infância, era quando o meu pai e a minha mãe se sentavam ali, eram só meus, e contavam histórias, e isso tinha... Não me lembro de nenhuma dessas histórias, posso-vos dizer, esqueci-me de todas elas, mas isso mostra que não é a história que é importante, mas a relação, essa relação de fantasia, de magia que se cria no momento que se conta, que se inventa um parente. E nessas histórias todas havia um avô, o avô que era o pai do meu pai, e que tinha, por força dessas histórias, tinha uma presença tão concreta, tão material, como se realmente escutássemos os passos dele na casa. Ele tinha uma existência real. E uma vez, eu tinha 7 anos, e o meu pai apareceu em casa chorando e tinha recebido uma carta dizendo que esse meu avô tinha morrido. E a minha mãe disse: o teu pai está lá no quarto, vai lá consolar o teu pai. E eu fui arrastando-me, porque não sabia, não tinha essa competência, não é? E lá, aquela cama nunca me pareceu tão grande, o meu pai nunca me pareceu tão pequeno. E perguntei: pai, mas ele morreu de verdade? E o meu pai disse: morreu de verdade lá, aqui não. E de facto, aquilo que nós vivíamos nesse convívio com esse avô inventado continuou a existir. Portanto, era como se esse morto se tivesse esquecido de sair da vida, estava ali, estava presente. Então, essa construção, essa necessidade de construção da ficção foi para mim absolutamente essencial, porque eu tinha que ter um sentimento de tempo, de eternidade, que é concedido pelas histórias dos mais velhos, não é? Tinha que ter um sentimento de presença concreta, física, que não me era dada porque aquela cidade se inventava a si própria, não é?
Então eu tinha que acabar nisto, tinha que acabar em escritor, não tinha hipótese. Mas também para a sua formação de escritor contribuíram a biblioteca do seu pai, não é? E as histórias de um vizinho. As histórias de um vizinho? Não é? Eu acho que da casa vizinha. Diz? As histórias que você ouvia numa casa vizinha. Sim. Mas eu acho que, Rita, eu acho que talvez mais importante para mim foi... Bom, o meu pai foi importantíssimo e a minha mãe também, porque... e aí se percebe que é preciso haver sempre um pé na escrita, um pé na oralidade. Nós não... O escritor não se faz só nos livros, faz na escuta das vozes, não é? E aí a minha mãe era essa voz. A gente dizia ao meu pai, não sabes contar a história, e ele era substituído imediatamente pela minha mãe. Mas o meu pai, não tanto por o que ele escrevia, o que ele fazia, mas por o modo como ele olhava o mundo, não é? Por a maneira como ele nos ensinou que a poesia não era um género literário, era uma sabedoria, era uma janela para ver o mundo. Não é? Mas eu lembro-me de um momento, sim, esse momento foi importante na escola. Eu não sei se quem é da minha geração tem esse sentimento, mas eu não me lembro. A escola para mim era um lugar muito obscuro, eu ia arrastado para a escola. Eu fico admiradíssimo agora que os meus netos gostam de ir para a escola. Não é? Qualquer coisa não está bem no mundo. Não é? Porque, então... e eu lembro-me só de um momento da escola primária. Lembro-me que, bom, eu lembro-me de duas coisas. Uma diretora da escola enviou na caderneta de avaliação uma coisa que dizia assim: o aluno nunca faltou às aulas, mas também nunca chegou a estar presente, não? Porque eu tenho essa dívida com a escola primária, porque é não estar onde eu estou ou vice-versa. Lembro-me que havia... então, para ir para o assunto, tive nessa escola, que depois ficou completamente destruída pela guerra, e foi aí que eu vi essa escola de quem eu tanto falo mal agora, parece, como ela foi importante para mim ao mesmo tempo, não é? Porque o sentimento que eu e os meus irmãos visitamos quando revisitamos a nossa cidade depois da guerra e vimos a escola completamente destruída, foi como se alguma coisa tivesse desabado dentro de nós. Aquela escola não era só um edifício, era uma memória nossa, não? E por isso nos oferecemos. Eu tenho a vantagem de ter um irmão rico, então não tenho a chatice, e ele ajudou muito mais que eu a reconstruir essa escola. Volto à história. Nessa escola havia um professor que uma certa vez mandou-nos fazer uma redação em casa, e ele no dia seguinte voltou ao tema livre. No dia seguinte ele voltou, ele disse: eu também fiz uma redação em casa e vou ler essa redação. Ele saiu do estrado onde ele estava, foi se sentar com alguma dificuldade, ela era muito grande, foi sentar na cadeira das nossas cadeiras, não? E tirou um caderninho, e eu vi aquele homem como se fosse uma criança, como se fosse um menino que estivesse ali, frágil, para ser ajuizado por nós. E leu um texto que chamava-se As Mãos da Minha Mãe. E ele falava das mãos da mãe dele. E eu via as mãos da minha mãe, porque eram mãos de quem trabalhava, quem enfrentava duramente a vida. E isso me impressionou muito, por duas razões. Porque vi aquele homem numa condição de fragilidade, como se fosse de repente um cúmplice da minha própria infância, não é? E vi também como é que um texto pode dizer isso que eu queria tanto dizer. Era como se eu fosse um autor daquela redação. Isso é para eu... É para quê? Só para te dar susto. Algumas
algumas questões que chegaram do público. Eu vou, tá bom? Quer dizer, talvez não seja possível contemplar todos, mas, enfim. Escolhas fáceis, então. Vou escolher ao contrário. Não, mas antes, dentro ainda dessa... Oi? Tudo bem? Estou ouvindo. Como? Não estou ouvindo. Não percebi também. Eu não estou entendendo, mas vou fingir. Olha, tem alguém da produção, tá? Alguém da produção está recolhendo. Recolheu. Bom, ainda, não é, dentro do capítulo da invenção do avô, da invenção da cidade, eu queria que você falasse um pouco do processo de invenção do seu nome. Não é? O nome é uma questão muito importante em várias culturas africanas e também na história dos países africanos de língua portuguesa, que conquistaram recentemente a independência, existe um pouco a mística do nome. Um escritor como Luandino Vieira ganhou esse nome na luta anticolonial, um escritor como Pepe Tela também, o escritor moçambicano Ngulani Bacacossa vai recolher um nome que não é o seu nome de batismo. No seu caso, você não ganhou, você conquistou esse nome. Eu queria que você falasse um pouco desse processo. Bom, este processo é um processo que eu sei porque os meus pais me contaram quando eu tinha 2, 3 anos. Lá na varanda da nossa casa, minha mãe dava comida aos gatos e há fotografias que documentam isso, eu dormindo com os gatos, eu comendo com os gatos. Eu agora não vou repetir o mesmo erro, porque eu contei esta história uma vez no Brasil e toda a gente começou a rir e eu não sabia porquê. E agora, mas eu digo-vos o que é que eu disse, que é para perceberem que eu não... Então, eu disse... há uns anos atrás, aqui no Brasil, disse que eu não gostava simplesmente dos gatos. Eu pensava que era um gato. E aí as pessoas começaram a rir e eu percebi que isso tem outra conotação, que eu não posso pensar de mim próprio. Então, essa parte fica... eu estou apagando essa parte só para dizer que cometi esse erro. Pronto, e eu queria... Aqui um som que... Há um som... Há uma fala mecânica. Mas existe isso? Eu já estou assustado. Uma fala mecânica. Já há inteligência artificial, não sei o quê, agora há uma fala mecânica. Então, eu perdi-me, não sei onde é que eu estava. Do gato. Então, eu a certa altura disse aos meus pais que quero me chamar Mia. E isso não tem nada de extraordinário, porque as crianças dizem as coisas mais fantasiosas, não é? Mas o que eu acho que foi, olhando para trás agora, o que foi extraordinário foi o meu pai e a minha mãe acatarem aquela decisão como se tivesse ali um registro no notário, é uma coisa seríssima, e eu estava criando o meu nome. E fiquei assim, não sou mais do que isso, porque quando me chamam, o meu verdadeiro nome é António Emílio, é uma vergonha dizer este nome, mas António Emílio Leite Couto, porque não sou eu, então, eu sou um outro. Olha, essa era uma das perguntas que tinha vindo, nós nos antecipamos. Há uma pergunta aqui, eu vou ler, tá bom? Sou biólogo e, como tal, gostaria de perguntar ao Mia Couto, biólogo. Seus livros são ricos em que em biologia chamamos de conhecimentos tradicionais. Paulo Freire argumenta que o diálogo entre tais conhecimentos e a ciência ocidental pode ser muito construtiva. Você concorda? Não ouvi a última parte. Não. O Paulo Freire disse? Paulo Freire argumenta que o diálogo entre esses conhecimentos tradicionais e a ciência ocidental pode ser muito construtiva. Queria saber se você concorda e se é capaz de fazer isso como biólogo. Sim, eu acho que faço. Eu agora fui chamado, as coisas que fazem neste mundo, fui chamado a Porto Alegre para fazer uma conferência de abertura do um Congresso Mundial
neurociência, coisa séria, não há mais sério que isto, não sei se há. E chamava-se Brain, curiosamente não traduziram cérebro, como se brain fosse mais valioso que cérebro em português. Brain, comportamentos e emoções. E aí eu falei sobre isso, exatamente, esta falta de diálogo entre sabedorias, esta desvalorização sistemática do que está, que parece que é dos povos primitivos ou dos outros, mas que está dentro de nós. Dentro de nós temos uma visão científica que é ótima, e não devemos prescindir dela, mas temos outras visões. E essas nós tentamos ocultar. A visão cósmica que nós temos do mundo é absolutamente fascinante e não deve ser perdida. E isto no Brasil, por exemplo, esta capacidade de combinar diferentes percepções do mundo, é muito bonito, e o Brasil guarda isso, porque mesmo alguns desses neurocientistas que estavam na conferência, no intervalo vieram falar comigo, e depois de uma conversa muito séria, perguntavam, mas qual é o seu signo? Perguntavam. Isso é fantástico, não é? E já havia uma explicação, sendo eu, já posso adiantar, sou câncer, já havia ali uma explicação de porque é que eu sou. Essas explicações são muito bonitas, dá sempre certo, né? Porque mesmo quando dá errado, diz que há um ascendente, não sei o quê. Eu tenho uma certa competência nisto, porque quando eu comecei a trabalhar num jornal, temos uma história muito próxima, porque o marido da Rita, o José Luís Cabasso, era um dos diretores do jornal ao lado. Eu estava na tribuna, ele depois veio parar o Notícias, e, portanto, somos amigos de longa data. Mas eu estava num outro jornal, e o diretor era o Rui Knopfli, um bom poeta, um grande poeta de Moçambique, e disse, olha, vais fazer o horóscopo, porque aquilo vinha de barco, com um almanaque que vinha de Portugal, e, portanto, tinha-se perdido esse almanaque, e disse, faz tu o horóscopo. Eu fui lá, ele disse, olha, copia, vê o estilo. E eu fiz, e minha profissão primeira foi essa, fui vidente, comecei por essa profissão. Né? Pode retomar essa profissão. Acho que continua. Bom, enfim, mas só para terminar, uma pequenina coisa. Eu acho que, por exemplo, eu contei a história de um velho caçador que se estivesse naquele congresso... Eu não vou contar a história aqui, porque eu acho que estou gastando muito tempo com histórias, mas a percepção no mundo rural moçambicano não teria nenhum cabimento naquele congresso, porque a ideia é que nós não pensamos só com o cérebro. A ideia no mundo rural moçambicano é que nós pensamos com o corpo todo. E isso, se calhar, é mais certo do que reduzirmos esta capacidade cognitiva que nós temos a um órgão, um sistema, porque hoje sabemos que este reconhecimento do outro, do mundo, do próprio, é feito pelo corpo todo, pelo sistema endócrino, pelo sistema imunitário, pelo próprio cérebro, claro. Bom, mas a pequenina história que eu posso contar era eu estava com esse homem e o meu filho, num trabalho de biólogo, e à noite, quando eu me despedi do meu filho, eu disse adeus, como faço todos os dias em casa, e o homem ficou muito impressionado. Ele disse, mas você não pode fazer isso, não pode despedir-se de quem não vai deixar de estar ao seu lado. O seu filho vai dormir consigo na cama. Então, a ideia era esta, é que eu, se fizesse isso, eu chamaria um mau espírito, porque afinal eu estava a convocar uma ausência onde permanecia uma presença. Não é? O meu filho estava presente, e essa dá uma noção de como é que esta cultura nossa, moderna, urbana, muito modelada pela Europa, define o que é a presença, o que é a ausência, não é? Porque a gente está presente porque estamos conscientes, estamos vigilantes, não é? Então, e ali havia uma presença porque havia o sonho. E o sonho é tão importante como a vigília, enfim, tudo isso. Eu falei longamente lá e eles mandaram-me embora rapidamente. Então, eu estou a brincar, trataram muito bem.
Olha, eu vou voltar à questão do nome, chamando a atenção para a escolha de um nome feminino, né? Aquilo que convencionalmente nós entendemos como feminino. E que, de fato, é algo que surpreende num contexto tão marcado pela discriminação como era... desculpe. Então, a escolha de um nome, né, convencionalmente feminino chama atenção num contexto tão marcado pela discriminação como era a questão dos gêneros na sociedade colonial e ainda nas sociedades africanas, não é? Essa parece ser uma das suas preocupações mais significativas, não é? Eu digo isso pensando na força de alguns personagens femininos, né, e pensando na voz feminina que ganha tanto destaque em alguns poemas, como no livro Vaga e Lumes. Quer dizer, no concreto, uma preocupação nossa é a situação da mulher em vários lugares do mundo e com uma preocupação, certamente, por desconhecimento sobre aquilo que acontece no continente africano ainda hoje. Em alguns setores, nós consideramos que a situação da mulher lá seria ainda mais problemática do que a nossa. Em outros campos, nós podemos considerar que houve algum avanço. Eu queria a sua avaliação de escritor e de cidadão sobre esse problema em Moçambique. Bom, eu, quando comecei a escrever, sobretudo quando comecei a escrever contos, e era preciso construir um personagem feminino, eu percebi que isso eu não tinha verdade suficiente, faltava-me qualquer coisa. E aí eu pensei que havia uma solução, vamos dizer, técnica. É possível alguém... Posso pedir, Luciana? Posso pedir que alguém sirva água? Só porque eu vou derrubar qualquer coisa, desculpa. Vou fazer mal. Então, muito obrigado. Obrigado. E, portanto, eu comecei a pensar que havia uma solução, por exemplo, que seria conversar com mulheres e saber como é que naquela situação concreta daquela história uma mulher se comportaria, ou pensaria, ou sentiria, e perceber que não era o caminho, não há solução técnica. Era uma questão interna, de dentro de mim próprio, era o medo que eu tinha de sair daquele padrão que a minha geração tinha definido como o que é ser masculino, o que é ser homem. Eu cresci nessa coisa, não é? Se eu tinha uma fragilidade qualquer que era revelada, que era demonstrada, chorar, ter o sentimento à flor da pele, tudo isso, diziam, olha, parece uma menina. Então, foi construído como foram os homens todos da minha geração, e acho que depois ainda continuou isso por um tempo. E eu percebi que se eu perdesse esse medo e pudesse viajar para isso seria o meu lado feminino, embora também não sei exatamente o que é o lado feminino, o lado masculino, sinceramente não sei. Isto é feito nós construímos um bocadinho essa coisa, não é? O que é o lado masculino? Quando eu pergunto isto às pessoas, dizem o que é tipicamente ou essencialmente masculino? E dizem coisas, não é? E quase sempre são atributos que também poderiam ser do lado feminino. Bom, mas, portanto, eu acho que essa é... Porque uma das razões desta violência que prevalece em Moçambique, no Brasil, no mundo inteiro, contra a mulher, uma dessas razões, eu acho que é o medo. O homem tem medo disso que pode ser para ele a mulher. Ele tem medo quando a mulher está calada, tem medo quando a mulher fala, tem medo quando a mulher está a sonhar, tem medo do que é que ela estará a sonhar. Porque ele não conhece, porque ele tem um profundo desconhecimento. Acho que nesse aspecto a mulher é privilegiada porque tem uma relação com o mundo, com a vida, com os outros, que é muito mais profunda, muito mais que percebe a complexidade do mundo. Os homens estão... E é um reinado que é muito recente, porque acho que esta ideia patriarcal, esse sistema patriarcal é muito recente. E provavelmente antes disso prevaleceu uma outra maneira de olhar o mundo. Os deuses eram femininos, o Deus era uma mulher, ou eram mulheres, era a terra, portanto havia uma relação simbólica que passava pelo feminino. Então
os homens estão cheios de medo. Acho que é um dos motivos. Mas não sugiro uma solução psicanalítica para esta coisa da violência, não? Mas acho que este é um componente importante. Você não quer aproveitar e contar aquela história que se passou num comício da Frelimo, com uma bote que você narra? Sim. Sim, era um período da Revolução e havia a gente chamava um camarada nosso, que vinha da luta armada, um guerrilheiro, um homem muito duro, que foi fazer um comício nos estivadores. Diz estivadores aqui também? Se diz? Estivadores. E, homens cheios de vigor, cheios de masculinidade. E comemorava-se o Dia da Mulher Moçambicana, 7 de Abril. E ele fez como se fazia naquele tempo: viva a mulher moçambicana. E as pessoas diziam: viva. Então. E ele não gostou muito daquilo porque havia uma falta de convicção. Ele disse: bom, agora digam todos comigo, somos todos mulheres. E aí ninguém dizia coisa nenhuma, porque era impossível para um homem daqueles dizer que eu também sou mulher. Só o Chico César diz quando diz eu fui mulher já. Não é? Bom, vou ler mais uma aqui do público, tá? Você escreveu o belíssimo livro Gato e o Escuro, onde Pintal Gato rompe com seu medo. Nesse momento, no Brasil, vivemos dias de muito medo. Como podemos lidar com este medo? Sei. Eu não posso falar sobre isso. Não. Eu não sou brasileiro, mas uma coisa posso dizer. Eu falo sobre Moçambique, talvez haja um paralelo aqui. O que eu vejo é que há uma crispação muito enorme, há um sentimento de definição do outro, né? que cria uma certa impossibilidade de diálogo. Eu estou a fazer isto e estou a fazer um pouco contra gosto, mas é importante, se calhar, dizer isto, porque às vezes me sinto um bocado no papel uma espécie de um pastor literário, uma coisa assim, que dá conselhos aos outros. Não? Mas, por exemplo, eu tenho amigos no Brasil e era uma grande alegria revisitá-los. Eu vinha para jantarmos e almoçarmos, etc. E agora, quando estava a combinar este regresso, imagina, eu vejo um brasileiro ao Brasil. Não foi possível organizar essas festas porque era de uma facção, às vezes dentro do mesmo partido. Sou da facção não sei de quê, sou da facção não sei de quê, não posso ver esse fulano à minha frente. E isso me lembrou um pouco a própria história de Moçambique, em que havia um certo sentimento de posse da verdade, incapacidade de escutar o outro e perceber que pode ser que haja ali uma razão e, portanto, talvez isso seja uma coisa que eu pudesse dizer do meu sentimento quando estou no Brasil. É preciso escutar e, sobretudo, escutar quem tem uma opinião diferente. Obviamente, isto vale pouca coisa perante a dimensão daquilo que eu vejo que são os problemas do Brasil. Não é? Então, vamos para uma face mais amena do Brasil. Vamos. Por favor, vamos sair dessa. Porque eu acho que, só para dizer uma coisa, eu acho que vou citar um que me disse há 2 dias o Amos Oz, o escritor israelita. E ele disse: olha, toda esta novela que está passando sobre a corrupção, e que é terrível, que é devastadora, mas provavelmente há um problema maior que esse no mundo. Ele falava do mundo. É que não sabemos onde é que estamos e para onde é que vamos. Perdemos uma noção, não temos perspectiva de caminho. Não? O que desabou foi esse esquema clássico de fazer política, essa ideia de representatividade que não sentimos que seja verdade. Não há ali gente num parlamento, seja ele qual for, que não sentimos que nos representa. Votamos
de uma maneira que não temos crença que vamos mudar o mundo. Enfim, há aqui uma encenação que tem que ser posta, tem que ser olhada de frente. Portanto, a maneira de fazer política, e não exatamente os políticos em si, deve ser equacionada. Bom, essa face mais amena do Brasil a que eu me referia, né, está ligada exatamente à presença de alguns escritores brasileiros na sua formação. As leituras de Drummond, de Manuel de Barros, Jorge Amado, João Cabral e Guimarães Rosa, tudo isso é sempre muito destacado entre nós. Digamos que você nos aumenta a autoestima. Agora, eu queria que você falasse um pouco de dois escritores, não é? Um, porque parece ser a mais forte presença, que é o Guimarães Rosa, né? E a outra, que é o João Cabral, né, de quem eu sei que você gosta tanto, mas cuja materialidade é muito difícil de apanhar no seu trabalho. Bom, eu acho que Minas Gerais produziu nomes como esse, o Guimarães Rosa, o Drummond, a Adélia Prado, etc. Há aqui qualquer coisa nesta terra que... Aliás, quando eu falo com brasileiros, e em situações como esta, que têm que dar uma resposta, dizem, se você fosse brasileiro, você era mineiro, porque eu ando à volta e não respondo nada. Não quero. Mas seria um grande orgulho se eu fosse realmente mineiro. Então, bom, Guimarães Rosa é óbvio. Eu cheguei, e tenho que dizer isto, cheguei ao Guimarães Rosa por via de um angolano. Essa triangulação foi muito curiosa, porque Luandino Vieira escreveu livros, e eu li na minha adolescência, que me mexeram muito comigo. E, sobretudo, mexeram com a possibilidade, sugeriram a possibilidade de escrever de uma outra maneira, de reinventar a forma do uso do português. E eu li uma coisa que ele declarou numa entrevista, não sei onde, que ele próprio tinha recebido essa influência que eu recebia dele, de um tal João Guimarães Rosa, que eu não sabia quem era. E estávamos em guerra, eu já tinha publicado o primeiro livro de contos, estávamos em guerra, e eu não tinha maneira de que esse João Guimarães aparecesse na forma de um livro, então um amigo trouxe uma fotocópia, vocês chamam Xerox, não é? Xerocópia? Xerox. Um Xerox da terceira margem do rio. Não é? Bom, aquilo foi um abalo sísmico na minha alma. E quando faço o livro seguinte, o que era o Cada Homem é uma Raça, eu já estou impregnado, já estou doente, não é? Porque aquilo não era escrever, não era fazer poesia, era uma espécie de uma outra maneira de rezar, de readquirir uma relação que, sendo eu, como já foi dito, um ateu não praticante, não sei ter. Agora, realmente, o João Cabral Melinete é um meu grande mestre, é um outro... E tu tens razão, um não tem nada a ver com o outro, não é? Na aparência só, porque eu acho que o João Cabral, quando falava sobre o que fazia, sobre o que escrevia, ele fazia como eu, como todos os escritores, ele mentia muito, ele dizia que aquilo era uma espécie de engenharia, que ele expulsava tudo que era sentimento, proximidade com a música, mas aquilo é tudo sentimento, aquilo é tudo música, sobre a aparência dessa coisa muito austera, não é? Essa coisa que se afasta de um excesso de sentimento e de ser muito palavroso, não é? Ele faz exatamente a mesma coisa que faz o Guimarães Rosa, isto é, aquela paisagem agreste, não é? Que também aparece no Graciliano, mas não é tratada da mesma maneira, torna-se um personagem, como o Sertão foi um personagem para o Guimarães Rosa, não é? Essa construção de um lugar mágico ele também fez. E quando... Acabei. Continua. É verdade, 27 de junho. Que bom, muito obrigado por me dizer isso, sinto-me abençoado. Eu ia acrescentar que o João Cabral tinha uma terrível enxaqueca. Uma enxaqueca, ele sofria de dores de cabeça, por isso ele recusava um pouco a música. Era uma aspirina, como ele dizia, uma espécie de aspirina, sim.
A sua insônia seria essa correspondência? Eu sou um escritor de insônia, assim, eu não deixei de lutar contra a insônia porque percebi que era melhor ser amigo da insônia, então trabalho quando a casa está a dormir. É importante isso, ter essa ideia de que existe naquele silêncio que se põe naquela casa quando são 2, 3 da manhã, esse silêncio é importante. E aqui eu também quero dizer uma coisa, porque esse silêncio é muito inspirador no sentido de se encontrar nesse silêncio vozes, presenças, não é? E essa eu acho que a África, ou é o meu lado da África, porque a África é uma coisa muito grande, ensina, porque eu vejo que na Europa, não sei, aqui no Brasil não sei muito bem como é, mas quando se instala um silêncio, há uma incomodidade. É preciso alguém preencher aquilo, porque alguém tem que dizer qualquer coisa, por mais banal e idiota que seja, dizer, olha, parece que vai chover amanhã, qualquer coisa, porque junto a uma mesa ou num espaço de convívio, essa percepção do vazio é muito incómoda. E eu vejo que lá em África não existe essa ideia do silêncio. Quer dizer, o silêncio, há sempre alguém que fala no meio do silêncio, não é? Há uma presença que está ali escondida, oculta. Bom, aqui não é propriamente uma pergunta, é um agradecimento. É alguém que quer agradecer e dizer que a vida sempre foi sensacional e dizer que achou que nunca conheceria a tristeza até ter uma pneumonia. Enquanto esteve doente, leu o livro do Mia e voltou a achar a vida sensacional. Jamais terminará de ler os livros do Mia, porque se a tristeza voltar, a leitura o fará achar a vida sensacional de novo. Muito obrigado. De biólogo a remédio. Como aprenda. Mais uma pergunta, e aqui eu vou pedir licença, né? Você falou do trabalho de algumas pessoas, e essa pergunta é de uma professora que também, né, ajudou a curar a invisibilidade da literatura africana entre nós, a professora Iris Amâncio. A Iris pergunta, na condução de um best-seller, o que, intencionalmente, você quer que a sua obra veicule pelo mundo, de forma a aumentar o leitor para o bem viver? Pergunta de professora. Sim. Eu não sei se me atribuo a mim mesmo uma função, uma missão. Eu quero contar histórias. Estas histórias, naturalmente, têm que fazer transparecer a minha ideia do mundo e o sentimento que eu tenho do mundo, não é? Mas não faço isso nunca dizendo, olha, vou escrever esta história agora por causa de um propósito qualquer positivo que seja. Não gostaria de dizer isso, que eu escrevo para apoiar a luta contra o assalto à floresta ou pela demarcação das terras indígenas ou qualquer coisa assim. Isso eu gostava de dizer, que era uma coisa simpática, mas eu escrevo histórias e na história isso ou surge e tem que surgir se está dentro da minha cabeça, não, mas não é uma coisa intencional, não se passa assim. Aqui de 3 perguntas eu vou selecionar uma. Não é? Alguém pede para você falar sobre a transmissão da experiência de uma geração literária num país não central como Moçambique para outras gerações literárias. De um país? Não central. Não central, periférico, então. Como é outra vez? Desculpa. Às vezes a pergunta são... Para você falar um pouco sobre esse processo de transmissão, porque, em geral, não é? Se há penso que é isso, se há uma rede de transmissão de um escritor para o outro, quer dizer, se você sente, por exemplo, esse encadeamento de geração das gerações anteriores para a sua e da sua para as próximas, para as seguintes. Sinto que sim, acho que mas não exatamente por causa da escrita, mas por causa da vitalidade dessa outra sabedoria, dessas outras sabedorias que em Moçambique são ainda dominantes. A oralidade é absolutamente dominante. As pessoas em Moçambique, e provavelmente em todo o mundo, mas elas lá assumem isso, pensam através de histórias.
e configuram o mundo através de histórias, que é uma coisa fantástica, porque eu acho que esse distanciamento nosso em relação ao lado ficcional do que fazemos, não é? Nós pensamos que fazemos coisas e que essas coisas são simplesmente coisas, mas são sempre mais do que isso, não é? Então, esse domínio da oralidade em Moçambique vou-vos contar um episódio. Em 94, a guerra civil acabou. Em 92 e 94 acontecem as primeiras eleições. As pessoas nem sabiam o que é votar. Nunca tinha, não está na cultura rural de Moçambique, não existe. Então teve que haver campanhas para explicar o que é isso, a democracia, como é que se escolhe os chefes. Ainda hoje o presidente do país é chamado Ossi. Ossi quer dizer Deus. É uma coisa terrível como é que se constrói. Mas vai-se construir, está-se construindo. Isso não atrapalha tanto assim. Mas se calhar atrapalha mais num país em que o presidente é chamado mesmo presidente e pensa que é... Bom, então estava-se nessa... Eu estava numa aldeia, numa província de Inhambane, e apareceu um político fazendo uma campanha, como fazem sempre, que se eu ganhar, vai haver escolas, etc., e estradas, e etc. E ele usou o seguinte verbo: eu venho aqui para vos salvar. E eu, um fulano mais velho que estava no encontro, disse: eu estou muito comovido porque nunca vi ninguém vir tão longe para me salvar a mim e a minha aldeia. Então, faz-me lembrar a história do peixe. E o homem não sabia que era a história do peixe, o rio e o peixe. Então, só havia duas pessoas que não sabiam, eu e o tal político. O tal político teve a triste ideia de perguntar: que história é essa? Então, você não sabe? Então ele contou a seguinte história que vos conto agora. Havia alguém que passava por um rio e viu um peixe. E disse: olha, o peixe dentro d'água, obviamente, e disse: olha, pobre animal está a morrer afogado, eu vou salvá-lo. E aí tirou o peixe fora d'água e o peixe, obviamente, debatia-se, não é, freneticamente, e ele olhava para o peixe e dizia: quanta alegria tem este animal. Então, e aqui está uma coisa que para mim é uma grande lição, porque as pessoas, esta denúncia da demagogia não foi feita por uma outra via, foi feita por uma via de uma pequena história, uma pequena fábula que foi tão, digamos assim, aguda, tão contundente como um outro discurso político se fizesse, não é? Nós falamos um pouco, não é, sobre a questão da mulher como uma tentativa, não é, de superar a exclusão. A pergunta que vem aqui é sobre um outro excluído, mas é sobre a realidade, não literatura, não é, que é como vivem os gays em Moçambique. Isso é muito, muito complicada. A situação da aceitação da homossexualidade na maior parte dos países da África é um desastre, é uma coisa que se mistura uma visão puritana e uma visão tradicional do assunto. Se tem a ideia que isso é uma coisa importada, que isso é uma coisa que não existe na África verdadeira, não é? Naquilo que se pensa que será a África autêntica. E há países em que isso é condenado por lei, e é legítimo ser violento para quem se declara gay. Enfim, é uma história muito, muito triste, provavelmente ainda mais dramática do que a própria condição da mulher, não é? Bom, Mia, em 2003 nós tivemos a assinatura de uma lei, né, que determinava a inclusão de conteúdos da história da África, e da cultura afro-brasileira. Isso, entre nós, mudou um pouco o cenário das literaturas africanas. Isso que nós sentimos aqui tão fortemente, quer dizer,
esse aumento, essa ampliação do interesse, que, inclusive, envolveu o papel das editoras. As editoras brasileiras sempre foram, vítimas de uma certa miopia. O escritor sentiu isso? Quer dizer, você, como escritor moçambicano, sentiu essa diferença nos últimos anos? Sem dúvida, sem dúvida. Há 15 anos, já 10 anos atrás, o que se conhecia da África é muito diferente do que acontece agora, por razões que algumas percebo, outras não sei, mas eu dizer que vinha de Moçambique há 15 anos atrás, um cidadão comum, eu via que nos olhos dele passava uma nuvem e ele não sabia exatamente o que é que eu estava a falar, onde é que fica Moçambique, etc. Agora a coisa é um pouco diferente. Mas eu devo dizer que tem uma história de um amigo, um escritor angolano, o Agualusa, que está num táxi e vai falando com o homem todo o tempo, com o condutor, o motorista. E chega ao fim e ele pergunta ao motorista: mas você de onde é que é? Eu disse: eu sou de Angola. Ele disse: Angola, fala-se português em Angola? Pronto, fala-se. Eu disse: não, eu pensava que só se falava português no Brasil, disse ele. E o Águila disse: bom, mas pelo menos Portugal. Disse ele: Portugal, aquilo fala uma língua revezada lá. Então, eu acho que a ignorância não é só sobre o mundo também, não é só sobre a África, não é? Mas permanece também uma visão muito romantizada. Mesmo na comunidade afro-brasileira existe uma certa mistificação, uma certa romantização do que é a África, do que é que a África pode dar ao mundo, como se a África fosse um espaço de redenção, como se a África não fossem várias Áfricas, não é? Como se não houvessem culturas tão absolutamente distintas e diversas, não é? Continuo? Sim. Não sei como é que continuo, mas não sei, porque eu conto uma história, porque eu também acho que nós também inventamos um Brasil que não há. Não é? Da mesma, quer dizer, esta é uma relação de uma certa distorção recíproca, não é? Moçambique já teve a ideia que eu lembro na minha geração, porque havia o Pelé, porque havia, sei lá, a gente olhava para a seleção de futebol do Brasil e víamos as cores todas, né, e era impossível ver isso em Moçambique. Então, de repente surgiu a ideia que o Brasil tinha uma democracia racial, não é? O que isto há 30 anos, 40 anos atrás, não é? Não tem ainda hoje, não é? 40 anos depois dessa ideia. Então, eu estava em São Paulo e estava num hotel e era o último dos clientes no restaurante. Fui atendido por um moço negro, jovem, muito simpático, começou a falar. Aliás, no Brasil as pessoas falam, felizmente, e contam histórias da vida. De repente, se eu sei a história toda íntima da sua vida, e isso é muito feliz para um escritor. E ele estava contando a história e eu disse: você sabe, adivinha de onde é que eu sou? Ele disse: acho que sim. E eu ajudei, disse: olha, eu sou de Moçambique. E ele colocou uma mão no ombro, assim, como se fosse um consolo, um conforto, né? E disse assim: meu amigo, você, sendo um gringo, você fala muito bem português. Disse. E eu, em retorno, porque também essa ideia é muito ingênua, eu vejo um negro brasileiro, um afro-brasileiro, e penso sempre que é de Moçambique, penso sempre que veio de Moçambique. Não? E perguntei-lhe: você sabe qual é a sua origem, onde é que você vem? E ele disse com absoluta certeza: sei, com certeza. O que é muito raro, porque normalmente os afro-brasileiros têm uma ideia vaga de onde é que... Porque já passaram gerações, histórias, e não há registro. Mas ele estava convicto. Sei de onde é que eu venho, qual é a minha origem. E ele diz: eu venho da terra do rei. E eu perguntamos: o rei qual? Do rei do Congo? Ele disse: Congo? Disse ele: do rei Roberto Carlos, disse ele.
Olha, na sequência, né, dessa invenção que nós fazemos de África, há um aspecto que eu penso que é muito significativo, que é a interpretação que nós temos do lugar da memória nas culturas africanas. Quer dizer, também aí a nossa dose de fantasia, né, funciona bastante. Quer dizer, um dos estereótipos que circula entre nós, como se a África fosse, né, um terreno horizontal, é a ideia do apego ao passado como uma forma de resistência e de defesa de uma certa integridade. Num texto seu, chamado O Novelo Ensarilhado, que eu penso que não foi publicado ainda no Brasil, você apresenta o esquecimento como forma de apaziguar divisões, né, falando da questão das guerras em Moçambique, dos vários conflitos, e da quase que opção, né, não sei se opção, ou, enfim, condenação ao silêncio como um modo de superar, né, as divisões que ameaçavam o país. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que se processou, depois da guerra, esse processo de pacificação, né, que incluiu um certo esquecimento? Bom, isto só é válido para Moçambique, não sugiro que isso seja extrapolado para mais nenhum lugar, não é? Mas depois, eu vou ser breve, porque eu acho que a gente já está a passar o nosso tempo. Eu fico cheio de medo quando vem esses papéis. É isso, não é? Não, é para terminar. Daqui a pouco nos expulsam. Então, pronto, eu acho que depois de 16 anos de guerra, de uma guerra civil que fez 1 milhão de mortos, chegou-se ao fim e havia uma espécie de acordo tácito. Não vamos fazer como fez a África do Sul, que fez uma comissão da verdade para apurar responsabilidades e culpados. Vamos esquecer. E a maneira como se esqueceu de um lado e do outro, como todos esquecemos a mesma coisa, ajudou a construir um momento daquele país. Não ajuda a construir o país, mas naquele momento era absolutamente necessário essa amnésia coletiva, porque havia um medo de despertar aqueles fantasmas, aqueles demónios, e, portanto, é óbvio que, por exemplo, aqui a literatura tem um papel. Eu acho que o escritor pode convidar a revisitar esse passado de uma maneira mais apaziguada, mais sossegada, mais tranquila, porque ele não está à procura de culpados, ele está à procura do lado humano e desumano que uma guerra tem. Portanto, fico feliz que a literatura moçambicana, vários autores estão fazendo isso, estão convidando para que a gente tenha acesso a uma memória que pareceu perdida. Não é? Okay. Bom, depois desse texto em que o Mia, né, interpreta o esquecimento como uma forma de pacificação, né, uma forma de harmonia, surpreendendo de novo, ele faz uma incursão à história. Né? Sua primeira incursão à história foi com o romance O Outro Pé da Sereia, em 2006. Né? Mas era uma história muito, muito remota. Né? E agora você vem com a trilogia chamada As Areias do Imperador, revisitando, de certa forma, um território de conflito. Né? Eu queria saber o que levou você a esse mergulho. Porque eu acho que tem a ideia de que pior que o esquecimento é ter uma falsa memória, uma memória construída politicamente, ideologicamente, que é o que acontece normalmente, que são os poderosos, são os vitoriosos que constroem uma versão da história que nos parece que seja única, não é? Então, o que eu queria dizer é que normalmente olha-se para o esquecimento como um ato falhado, como qualquer coisa que se quebrou, mas é uma construção, constrói-se esquecimento. Não é? E a proposta desse livro que tu tens na mão agora é exatamente olhar para uma outra versão de um tempo que não passou, sendo passado, não passou. Bom, esse livro, né, chama-se, é o primeiro volume de uma trilogia, e esse primeiro chama-se exatamente Mulheres de Cinzas. Também se podia falar sobre essa questão do nome, não? Desse livro em relação à publicação portuguesa. Esse livro era Mulheres de Cinza, o título original, e aqui no Brasil disseram que cinza é a poeira. Ele teve que ser posto no plural
para funcionar aqui, porque dizem uma mulher de cinza é uma mulher vestida de cinzento, é assim que surgiria na cabeça dos brasileiros. Não? Bom, essa sessão de hoje tem 2 momentos, né? Esse primeiro momento aqui com Mia Couto e um segundo momento com a cantora Helena Barrulli. Eu vou ler aqui, né, uma passagem desse romance. Todas as manhãs se erguiam 7 sóis sob a planície de Inharrime. Nesses tempos, o firmamento era bem maior e nele cabiam todos os astros, os vivos e os que morreram. Nua como havia dormido, a nossa mãe saía de casa com uma peneira na mão. Ia recolher o melhor dos sóis. Com a peneira, recolhia as restantes 6 estrelas e trazia-as para a aldeia. Enterrava junto à termiteira por trás da nossa casa. Aquele era o nosso cemitério de criaturas celestiais. Um dia, caso precisássemos, iríamos lá desenterrar estrelas. Por motivo desse patrimônio, nós não éramos pobres. Assim dizia nossa mãe, Chicase Macuacua. Certa vez, já amanhã peneirada, uma bota pisou o sol, esse sol que a mãe havia eleito. Era uma bota militar, igual a que os portugueses usavam. Desta vez, porém, quem a trazia calçada era um soldado ingune. O soldado vinha a mando do imperador Gungunhane. Os imperadores têm fome de terra e os seus soldados são bocas devorando nações. Aquela bota quebrou o sol em 1000 estilhaços e o dia ficou escuro. Os restantes dias também. Os 7 sóis morriam debaixo das botas dos militares. A nossa terra estava a ser abocanhada. Sem estrela para alimentar os nossos sonhos, nós aprendíamos a ser pobres e nos perdíamos da eternidade, sabendo que a eternidade é apenas o outro nome da vida. Obrigada, Mia. Obrigada a vocês. A continuação dessa história pincelada aqui nesse romance, vocês vão ter na segunda parte do espetáculo. Obrigada.
Ungatamali kuzwami kulungwa nini shizimba. Ungatamali kuzwami kulungwa nini shizimba. Nzoti kahlala kahikutsaka, nzikugigirita nzikina, ziona kukuitsemeli shivambu. Ai, bosa, bosa. Nzoti kahlala kahikutsaka, nzikugigirita nzikina, ziona kukuitsemeli shivambu. Ai, bosa. Kusukelele mbegi sangulangu ayu gingingingizi ya shikolweni. Kusukelele mbegi sangulangu ayu gingingingizi ya masingwini. Oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya, oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya. Ai, bosa, che, bosa. Amilu shalala yoga pama tingava ndava uyandoko dela wamanzik. Amilu shalala yoga pama tingava ndava uyanchoncho dela uya. Ungatamali kuzwami kulunga nini shiziba. Ungatamali kuzwami kulunga nini shiziba. Nzoti kahlala kahikutsaka, nzikugigirita nzikina, ziona kukuitsemela shivambu. Nzoti kahlala kahikutsaka, nzikugigirita nzikina, ziona kukuitsemela shivambu. Kusukelele mbegi sangulangu ayu gingingingizi ya shikolweni. Kusukelele mbegi sangulangu ayu gingingingizi ya masingwini. Oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya, oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya. Ai, ulai, ai, ke, ulai. Ai, Amilu shalala yoga pama tindava ndava uyandoko dela wamanziku. Amilu shalala yoga pama tindava ndava uyamchunchuzela uya. Eza uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya. Uyamchunchuzela uya.
tila ui kinarampu ui ai pum pum ba ai uri elere mbumbe umbi umupai unikana simbe ulama simbo na poi pumbe pumbe pumbi pi pumbi poi pumbi pe pirum pirum bobo pi pumbu pui pumbu pe pirum karum gorum pe tungang boy pulepi pirum pirum gorum pe bandoy umbupi pirum pirum iarara iakumari ua pina sikeri ui maki usiati mamana mapoy boy tila ui ala siara pui ule kana singe ula manike tima boy boy bebo pubi pi mbu boy mbu po pirum pirum bobo pi mbu pi mbu po pi ai kai tungere ore pan tirum tirum borum pe bambai yuripi pirum pirum yupi urupi yupa pirum pira pirum ko pirum pu korambu BH. Saravá. Oi, oi,
Somalia tumbe Umba yepla umba yomasi Ay ngasileba Oh my boy
Caringana wa caringana, caringana. Caringana wa caringana, caringana wa caringana.
Era uma vez um grande rei, muito ambicioso. Ele era bem conhecido, bastante perseguido, aliás. O nome dele era Ngungunyane. E ele já tinha conquistado boa parte do território moçambicano, centro, particularmente no sul, bem onde residia um povo chamado Chope, o povo de onde eu venho, de onde Imani, do livro de Mia Couto, vem. E uma vez ele mandou uma certa delegação para ver se estava tudo bem com esse povo que ele já tinha conquistado, tinha dominado. Afinal, o povo Chope temia Ngungunyane. Essa delegação chegou lá, se acabou. Mulheres bonitas, comida, bebida, música. Ficaram mais tempo do que era suposto eles terem ficado. Eles falaram, ferrou. Ngungunyane vai nos mandar matar. Precisamos inventar uma história. Ngungunyane era muito intolerante, muito intolerante. Então, eles foram, não, vamos pensando no caminho, que a gente vai pensar numa ideia. Quando chegar lá, vai sair. Então, eles foram andando, foram pensando. Quando chegaram lá, no desespero, falaram, então, Ngungunyane, aquele chefe Chope que tu deixaste lá para cuidar da população, ele falou que ele não quer mais receber ordens tuas. Falou que tu, Ngungunyane, és um fraco e que ele não está afim de receber ordens tuas. Ngungunyane ficou furioso, ele tinha um ego enorme, né? Quem é este homem que ousa me diminuir? Voltem lá e matem-no. Eles já voltaram, chegaram lá, falaram para o chefe, então, chefe, nós vamos ter que te matar. Aí já falei, não, meu coração, por favor, deixe-me pelo menos ter um último momento de celebração nessa vida. Afinal, nós somos um povo que adora cantar, adora celebrar a vida. Então, me deixe ao menos chamar o meu povo para cantarmos mais uma última música, em família, em comunidade. Tá bom, vai lá. Aí, chamou todo mundo, fizeram uma grande roda e cantava todo mundo assim. Kundaka kambidi natsulo, oia imawe, oia imawe. Kundaka kambidi natsulo, oia imawe, oia imawe. Kundaka kambidi natsulo, dando 2 pulinhos, eu vou-me embora, dizia o chefe, Chope. E toda a população com ele gritava, vais para onde? Vais para onde? Aí ele dando 2 pulinhos, eu vou embora. Kundaka kambi dinatsulo. Woia haimawe, dizia a população. Vais para onde? Vais para onde? Enquanto ele cantava essa música, ele dava 2 pulinhos, voltava para o mesmo lugar. 2 pulinhos, voltava para o mesmo lugar. 2 pulinhos, voltava para o mesmo lugar. Até que teve uma vez que ele deu 2 grandes pulos e tchuf, se enfiou floresta dentro e escapou da morte. Essa música, além de cantar um pedacinho da história dessa trilogia maravilhosa do Mia Couto, As Areias do Imperador, que estou adorando, ela faz parte do meu primeiro CD, Nômade, que está à venda lá fora, que tem a participação das Clarianas de São Paulo, além de outras várias participações que tem no CD. Vou aproveitar esse pequeno 30 segundos para falar que amanhã, dia 28, eu vou dar uma oficina de jogos e brincadeiras de Moçambique, na sede do Grupo 10, que fica na rua Nossa Senhora do Brasil, esqueci o número. Tem na minha página do Facebook, Lena Barruli, oficial, Lena Barruli, só tem uma, yes, que bom. Então, acha no Google, no Facebook, então dá para ver como chegar lá. 19 horas. Agora eu vou ensinar a letra para vocês. Woia hai mawe. Woia hai mawe.
Kundaka kambidi natsulo, woya hai mawe, woya hai mawe. Kundaka kambidi natsulo, woya hai mawe, woya hai mawe. Kundaka kambidi natsulo, woya hai mawe, woya hai mawe. Kundaka kambidi natsulo, woya hai mawe, woya hai mawe. Kundaka kambidi natsulo, woya hai mawe, woya hai mawe. Kundaka kambidi natsulo. 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 Não vou cantar, mas quero dizer que é um grande orgulho ter esta voz representando o meu país, esta voz que vocês viram que não, isto não é cantar, é quase uma reza, e isso é tão empolgante que me faz comover quase até as lágrimas. Muito obrigado, Helena, por este momento.